Altineu, ele deu um pronunciamento dizendo, olha só, hoje, aquela nossa conversa aí foi em abril, Pavinato, em abril. Hoje o Altineu disse o seguinte, na ausência do Hugo Mota, ele, vice-presidente da Câmara, irá pautar o projeto da anistia. Ele anunciou isso hoje. Então veja. O Altineu estava no carro, ele tá magoado comigo. Ele tá do dói. Mas ele se redimiu hoje, Pavivi. Que bom. Ele se redimiu. Hoje o Altineu, ele deu um pronunciamento dizendo, olha só, hoje, aquela nossa conversa aí foi em abril, Pavinato, em abril. Hoje o Altineu disse o seguinte, na ausência do Hugo Mota, ele, vice-presidente da Câmara, irá pautar o projeto da anistia. Ele anunciou isso hoje. Então veja, tem que usar o regimento interno a nosso favor, óbvio. O STF usa o regimento interno quando lhe convém. O regimento interno é uma grande arma, é por isso que ele existe. Esse teu raciocínio é maravilhoso. Mas eu acho assim, há senadores com culhão, como você bem falou, mas eles são minoria da minoria. Como o coronel disse, quantos e quantos senadores estão ali com a faca no pescoço, correndo risco de processos? Você tem o próprio Alcolumbre, eu não posso falar aqui, mas eu sei o que o Alcolumbre fez no verão passado e é grave, ele sabe do que eu estou falando, né? E ele não pode colocar a cabeça para fora da janela. O Alcolumbre tem um probleminha aí, que é gravíssimo, né? E ele tem uma mordaça. Então, quantos outros ali não tem? Mas aqueles que não têm, têm que peitar esse jogo. Veja, hoje eu conversei com o Marcos Duval. O Marcos Duval, ele teve a verba de gabinete, que é dinheiro público, bloqueada. Ele tem 30 famílias que não terão salário. São 30 funcionários que a partir do próximo mês não terão salário. O Marcos Duval não pode sair de Brasília. A mãe dele, que mora no Espírito Santo, em Vitória, está com câncer. Está com câncer grave, ele não vai poder visitar a mãe não pode ir para Brasília. Então veja, que situação é essa que nós vivemos no Brasil? Hoje eu percebo que o Congresso passou a levantar, Pavinato. Você vê ali, não sei se vocês mostraram vídeos aqui já, né, o circo que está aquilo lá, mas pelo menos um circo hoje com propósito, né, não circo pelo circo, mas com propósito. Tem que parar mesmo o Brasil. Não há o que fazer, não pode meia dúzia de ditadores dominar 213 milhões de pessoas. Mas tá um circo mesmo? Tem mulher com barba lá no Congresso? Tem, não é pouco. Deve ter de tudo aí, meu amigo. Deve ter de tudo. Não apenas mulher com barba, não. Deve ter, nossa tem escorpião, senhora. Tem cobra. Chiquini, pode falar para o senador Marcos Duval que a tela da Faroeste está aberta para ele quando ele precisar e quando ele quiser. E agora o nosso professor Suano quer te fazer uma pergunta também. Grande, senhor. Chiquini, você não estava presente da última vez que eu me manifestei acerca do que você fez. Então eu vou falar. Primeiro eu vou te chamar de doutor Chiquini. Eu não tenho o hábito de chamar advogado de doutor, mas você merece ser tratado dessa forma. E aí eu vou repetir aquilo que eu falei. Você arrebentou. Ponto final. Arrebentou de uma maneira porque você trouxe todos os elementos para demonstrar, além daquilo que já tem, os abusos que o Alexandre de Moraes, ou Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, cometeu, ou tem cometido. Esse é o primeiro ponto. A Lei Magnitsky, ela é um dos pontos, uma das armas essenciais para produzir o que está acontecendo agora no Brasil. E nós vamos ter que agradecer muito ao deputado Eduardo Bolsonaro por ter sido um consultor especial para propiciar conhecimento ao governo americano acerca da realidade da política no Brasil e que nós vivemos um estado de exceção, se não uma ditadura corporificada em 2 ou 3 pessoas que estão no STF e mais alguns que estão fora. As minhas perguntas, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, são: primeiro, aquilo que você conseguiu construir naquele momento, em que você enfrentou com bravura o ministro configurado como um abusador para toda a sociedade brasileira, isso já está de posse de aquelas autoridades estrangeiras, em especial dos Estados Unidos, para auxiliar nas suas decisões e expandir a Lei Magnitsky? Essa é a primeira pergunta. A segunda
É muito importante saber que na Câmara dos Deputados já estão pautando a anistia. A anistia é o caminho. Mais do que o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu vou te dizer por qual razão. Suponhamos que se paute a anistia do Alexandre de Moraes e que seja aprovado, anistia não, o impeachment do Alexandre de Moraes, que seja aprovado e que ele seja empichado. Suponhamos que isso ocorra. Sabe o que vai acontecer? Os demais ministros vão negociar e vão dizer: agora nós podemos acalmar a sociedade brasileira de que um cara muito mau foi punido. Mas nós não somos maus. Nós estávamos apenas constrangidos pelas circunstâncias e vai ter negociata. A segunda pergunta seria: qual é a possibilidade de que, uma vez pautando o impeachment do Alexandre de Moraes, isso se estenda para outros ministros? Não bastará empichar um, terá que empichar pelo menos 3. Está certo que empichando o Alexandre de Moraes vai trazer um medo para aqueles ministros lá, coisa que eles não têm, porque eles sofrem da doença mental chamada de sensação de invulnerabilidade. Todos acham que são invulneráveis, nada os atinge. Então o medo vai acontecer. Mas o que você avalia, no primeiro fato, para auxiliar a Magnitsky, e segundo, para empichar mais do que um ministro, porque um só não vai dar conta. Professor, eu agradeço suas palavras, sabe que eu tenho um carinho imenso pelo senhor, fico lisonjeado com a sua amizade, com o seu carinho, com a sua consideração. Veja só, o caso do Felipe Martins é um caso que está muito em alta nos Estados Unidos. Tá? Então, o caso do Felipe Martins está sendo olhado pela Casa Branca e pelo Senado americano. Por quê? Houve, todo mundo sabe isso, né? Não há mais dúvida quanto a isso, houve a inserção de um documento falso no CBP americano. O que é CBP? Agência de Imigração Americana. Veja que é a pauta mais cara dos republicanos, a segurança da migração americana. E houve a violação desse sistema a conseguir a prisão de Felipe Martins. Então o governo americano está de olho, e esse caso do Felipe Martins é muito caro para o governo americano. O Felipe Martins tem proximidade direta com o Donald Trump, a ponto de trocarem o WhatsApp. É muito grande a proximidade. Grande. Então nós temos contato direto com senadores que nos alimentam de informações. Então, veja, o que está acontecendo aqui no Brasil, os Estados Unidos está olhando, não é de graça essa Magnitsky. Como o senhor disse, o Eduardo fez um trabalho brilhante de alimentar os Estados Unidos com informações, mas veja, desde o início do mandato do Lula, ele está querendo essa divisão, ele está querendo romper com os Estados Unidos. Então essa lei Magnitsky, ela é muito maior do que a gente imagina. Eu quero dar um bastidor aqui para vocês, que se não hoje, essa semana, Segré, professor Suano, teremos mais lei Magnitsky. Opa! Tá? Os Estados Unidos aplicou lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes para que fosse um termômetro de como o governo se manifestaria, como os demais ministros iriam aceitar isso. Viram que não adiantou muito, que eles dobraram a aposta, que o sistema continua de mãos dadas, então virá mais lei Magnitsky. Os Estados Unidos não vai recuar. Então só quero deixar isso bem claro, suas informações que temos. Eu não atuo ativamente nisso, né? Eu cuido do processo do Felipe Martins no Brasil, né? Tem 2 advogados que cuidam do processo no exterior, e como vocês viram, eu conduzo a instrução do STF. Aqueles cerceamentos que eu vivi enquanto advogado, então foi o Jeffrey advogado que teve a palavra cerceada, aquilo ali já mostra ser um jogo de cartas marcadas. Advogado, você não pode advogar aqui. Tá. A sentença já está pronta, não venha destruir a nossa acusação. Né? Mas o Brasil viu, embora eles tivessem editado, você viu, Pavinato, que eles editaram o vídeo do G. Dias? Vi. O vídeo original do G. Dias, que o G. Dias conversa comigo, Pavivi, tem 1h e 14 minutos. O vídeo que eles juntaram no processo tinha 18 minutos. Ele já editou o PGR lá, o Paulo Gonorreia, quando falou, que cagada, ele vai editando a história, né? Ele vai editando a história. Então, é coisa que Goebbels fazia com o Hitler. Editar a história. Qual a credibilidade desse processo? Querem julgar pessoas por golpista? Estão acusando pessoas de serem golpistas num processo que advogado é calado, provas são manipuladas.
documento falso é inserido em sistema migratório americano. É um processo sem nenhuma moral e sem nenhuma credibilidade a julgar qualquer pessoa. Então, indo para a última resposta, professor, tem que impeachment mais pessoas? Há quem mais tem que ser impeachment. Para mim, o Gilmar Mendes tem que ser o primeiro a ser impeachment. Tá? Poucas pessoas sabem isso, mas o Gilmar Mendes é que manda na corte. Para mim, impeachment o Gilmar Mendes possivelmente o Alexandre de Moraes dê 20 passos para trás. Tá? O Alexandre de Moraes ele é o que é pela proteção que o Gilmar Mendes dá a ele, que fique bem claro. Ele não seria quem ele é sem o Gilmar Mendes. Ele entra em jogo no momento que o Gilmar Mendes está enfraquecido, enfraquecido não, né, porque é o mais forte da corte, mas no momento que ele está desgastado. Mas eu não acredito que essa composição do Senado, professor, antes de 2027 nós não teremos nenhum ministro impeachmentado. Tá? A eleição de 2026 vai ser uma eleição que os governadores que podem ser candidatos à reeleição irão para o Senado, para que a direita não tenha 2/3 do Senado. Claro. Então o que a gente precisa nesse momento é que processo de impeachment esteja instaurado. E se eu pudesse decidir, esse processo deveria ser instaurado contra Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.